Esse a gente vai começar agora com o Tomás Monteiro, ele que é analista-chefe do Investe.com, que já está aqui comigo. Meu querido, muito bom dia, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bem, Tomás, olha só. Bom, se a gente olha os números, tem justificativa para essa preocupação do mercado. Se o setor que está gerando mais receita não é o de inteligência artificial, por que continuar investindo massivamente em inteligência artificial? Né? Qual que é a avaliação que você faz no mercado sobre essa estratégia que tem sido adotada pelo SpaceX? Sim, olha, primeiramente, acho que a gente olhando, talvez num prazo um pouco mais longo, é óbvio que a gente espera que a curva e a distância que a gente chama de cash flow, né, que é o fluxo de caixa no futuro, entre o que vai vir de receitas e o que vai vir de custos, vai continuar melhorando no longo prazo, né? Por isso que a gente está acreditando nesse mercado que continua investindo em inteligência artificial. Quer dizer, o que acontece são dois fatores aí estruturais. O primeiro, que a gente tem no mês de julho, principalmente, uma reprecificação massiva, né, da curva de juros, né? Ela começa no meio da curva de juros e ela vai até os títulos de 30 anos. E o que isso significa é que o capital vai ter um custo maior no longo prazo. E se o capital tem um custo maior no longo prazo, a questão principal é que a gente vai demorar mais tempo para ter esses retornos e isso vai ser, ao longo prazo, precificado diferente. Então, acho que quando a gente fala dessa reprecificação inteira que aconteceu no mercado, eu acho que muito tem a ver com essa reprecificação do custo de capital, né? Quer dizer, e não com uma reconstrução da narrativa da inteligência artificial como um todo. A gente ainda acredita, o mercado continua acreditando nesse crescimento de lucro da inteligência artificial, continua acreditando dessa tecnologia como uma tecnologia transformadora, mas o que foi reprecificado foi o tempo, né? Então, e isso tem impacto, porque, obviamente, capital e precificação de ação é capital ao longo do tempo, né? Então, eu acho que isso é um dos fatores. Agora, a gente tem um segundo fator que é específico para a SpaceX, que é o seguinte: a SpaceX entrou no mercado com um float, né, que é a quantidade da empresa que está sendo trocada no mercado, abaixo de 5%. É historicamente muito baixo, né? E o que vai acontecer? A partir de hoje, inclusive, eu diria que hoje talvez seja um dia até mais importante do que o próprio relatório, porque hoje vai entrar 140% disso que entrou no IPO, né? Ou seja, esse float, o total de ações que vão ser trocadas no mercado, vai passar para 11%. O que isso significa é que muitos desses investidores que entraram em capital privado, alguns desses fundos e funcionários que entraram, que tiveram parcela de ação no começo, eles vão ter a possibilidade de vender. E com muito mais ações no mercado e muito mais float sendo trocado, quer dizer, eles têm um motivo genuíno para vender, que é que eles entraram com um valor muito mais baixo do que está sendo precificado agora, né? Uhum. Então, eu acho que o mercado combinou essas duas coisas, que é esse custo de capital aumentando, que tem sido a narrativa principal, que é o que a gente viu em termos da Microsoft, o que a gente viu com a Meta, né? E, de novo, com a SpaceX. E, do outro lado, esse float aumentando. Então, o mercado já se adiantou a isso e tentou precificar um pouco o que vai acontecer quando isso entrar no mercado. Agora, olhando de maneira geral, eu acho que o relatório o balanço, né, o relatório de balanços foi extremamente positivo em relação ao que a gente esperava. Eu acho que esse é o ponto interessante. A gente chega aqui um certo balanço entre o que a gente esperava em termos da empresa em si, que foi muito melhor, e na outra ponta, todas essas mecânicas de mercado que estão acontecendo por baixo, né? Agora, Thomas, a gente tem aí de expectativa, né? A SpaceX falando numa receita recorrente anual superior a 100 bilhões ainda nesse ano, de 2026. E Elon Musk projetando $1 trilhão até 2030. Metas tão agressivas assim ajudam a sustentar a ação ou aumentam o desconto nessa execução, né, que não acompanha a narrativa nesse momento? A gente está falando do plano do premium do Elon Musk, né, que é algo que a gente sempre vê, né? Quer dizer, com todas as empresas dele, a gente viu na Tesla, a gente está vendo de novo na SpaceX. Agora, o que a gente viu no balanço de fato foi uma visão muito positiva dessa sinergia entre as empresas que foram combinadas na SpaceX, né? Que lembrando que a SpaceX ela é o setor de lançamentos, a Starlink e o setor de inteligência artificial, todos em uma empresa, né? Então, esse crescimento de receitas, esse crescimento de lucros a longo prazo, ele vem muito da sinergia entre lançamentos e inteligência artificial.
E a gente está olhando, por exemplo, alguns dos dados que são muito interessantes aqui, por exemplo, que é o quanto a SpaceX cobra por 1 gigawatt de compute power, né, de poder de computação, né? Quer dizer, ele está cobrando quase entre 30 e 50 bilhões desses contratos que a gente tem. Quer dizer, e por que isso acontece? Por quê? Porque devido à construção dos data centers que a SpaceX fez, que trouxe muito desse CapEx, né, desses gastos aí, no ano até agora, a SpaceX tem um poder de crescimento e de possibilidade de vender e alugar compute muito maior do que qualquer outra empresa no mercado. E quando a gente olha, quer dizer, uma oferta muito baixa de compute que tem no mercado atualmente, que é o que está gerando essa inflação no compute, a SpaceX tem uma possibilidade de cobrar o que quer. Tanto é que, por isso, se você for olhar os contratos que a SpaceX faz, são todos de 6 meses, né? Até 9 meses. São contratos curtos, por quê? Porque ela quer ter a possibilidade de reprecificar esses contratos novamente, né? E quando a gente olha para o futuro 2030, que é o dado que você trouxe aqui, a gente está falando já de data centers no espaço, né? Quer dizer, que a gente já também viu essa parceria com a NVIDIA para lançar esse primeiro ano que vem. Então, se a gente tem, de fato, um crescimento nesse segmento, a gente tem esse custo de compute ainda no futuro, se essa equação não melhora tanto, e essa capacidade da SpaceX de reprecificar, então a gente está vendo uma curva aí de reprecificação de ganhos, de lucros, que faz muito mais sentido no futro. Então, eu acho que essa mensagem que esse balanço trouxe... Sim, só pensando na reação do mercado, né? Qual que é o lado da balança que está realmente certo nessa história? Porque a gente tem Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, todos eles recomendando positivamente, fazendo recomendação positiva e até elevar os preços SpaceX. Do outro lado, a gente tem os investidores vendendo papel. Esse baita desse tombo aqui, depois dessa divulgação do resultado. Quem está avaliando o melhor risco hoje, né? Os analistas ou o mercado? Exato. Acho que são riscos diferentes, né? Quer dizer, uma questão é o que a gente acredita na trajetória da empresa no longo prazo, no negócio em si, e outra coisa são as coisas que estão acontecendo, de fato, a mecânica de mercado que está entrando, né? Essa venda massiva que vai acontecer, porque lembrando que o SpaceX é muito diferente de qualquer outra empresa que a gente já viu no mercado, porque ela entra no IPO um valor muito alto já, quer dizer, a gente já extraiu uma parte massiva, né, do valor da empresa como uma empresa privada. Então, ela entra no mercado de ações e se torna uma empresa pública já com um valor muito alto. Isso significa que muitos investidores que não querem tomar o risco estão muito incentivados a vender, né? E à medida que as ações que chegam no mercado aumentam, essa venda vai efetivamente acontecer. Muitos dos papéis vão trocar de mãos e essa é uma projeção que a gente tem, porque extrair valor faz parte, gerar mais liquidez. Isso é normal, acontece sempre, mas aqui a gente tem um fator muito maior, né? Devido ao valuation que ele chegou no mercado. Agora, olhando no longo prazo, existe uma melhora em relação ao que a gente estava vendo, né? Em relação ao report antes do IPO, né? Uma melhora significativa nessa trajetória. O que significa, para conciliar um pouco essas duas ideias, né? Significa que ainda é uma história de muito risco, ainda é uma história que a gente não sabe efetivamente se vai se traduzir. A gente está falando de data centers do espaço, que é um negócio que a gente ainda não sabe de verdade, a gente ainda não viu em prática como funciona a economia desse negócio. A gente vê o crescimento de custos muito alto, tudo isso, mas por outro lado a gente também vê muitos pontos positivos que apontam para uma sinergia do negócio muito melhor do que a gente via antes. Agora, cabe ao investidor avaliar se vale esse risco ou se não vale. O investidor que acredita na história de longo prazo, eu acho que a gente está se aproximando do momento em que essa história está se tornando muito mais atrativa devido a essa desconexão entre o preço e entre o que você falou exatamente, né, que é a venda dessas ações, devido a tudo isso que a gente disse, e a reprecificação do outro lado de lucros, de crescimento no longo prazo, né? Agora, é uma questão de sentar e avaliar, porque no final é um investimento de alto risco e é uma história que a gente não sabe se de fato vai virar tudo que se promete ou não. Mas de fato a gente vê já muito melhor do que antes. Perfeito. Então, quero muito agradecer Thomas Monteiro, analista-chefe aqui do Investe.com. Meu querido, muito obrigada pelas análises. Bom restinho de semana para você. Até uma próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Até mais.